Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série E essa tal jurisprudência. Hoje nós vamos falar do informativo 1120 de 2023, dentro do direito civil, que vai trazer a possibilidade de responsabilidade civil por abuso de direito. Esse é um tema muito importante, é um tema recorrente, sempre é cobrado em prova e não só em prova. Para a vida esse tema é importante, porque a gente vai entender o limite de atuação do seu direito. E a gente consegue compreender a expressão abuso de direito. Bora lá? Aí na tela, e essa tal jurisprudência? É o momento que nós vamos desmistificar, descomplicar as principais jurisprudências para você. Episódio informativo 11/20/2023, responsabilidade civil, possibilidade de cabimento de dano moral e configuração de abuso de direito. Venha para mim. Antes de vermos o detalhamento que eu preparei para vocês, é preciso entender as palavrinhas-chave deste informativo. Primeiro, responsabilidade civil. A responsabilidade civil, dentro do direito civil, ela pode ser contratual ou extracontratual, chamada de aquiliana. A responsabilidade contratual, basicamente, é quando há um descumprimento do contrato e eu aplico, então, as cláusulas, as penalidades contratuais. Já a responsabilidade civil extracontratual é quando nós estamos falando de um descumprimento de um dever legal de abstenção. Você deve se abster de provocar dano ao outrem. A partir do momento que você causa um dano, independente se você tem um contrato, se você conhece essa pessoa ou não, nasce o dever de indenizar. E isso está no artigo 927 do Código Civil. O dever de indenizar, na responsabilidade civil extracontratual, ela nasce de duas premissas. O artigo 186, que é o chamado ilícito dentro do direito civil. Então, eu vou agir com negligência, com imprudência, com dolo, no sentido de provocar aquele ato lesivo. Já a questão do abuso de direito é quando você ultrapassa o direito que você tinha e, ao ultrapassar esse direito, você, então, comete um ato que vai lesar a honra, lesar o patrimônio, lesar a imagem, lesar qualquer bem jurídico tutelado da outra pessoa. E é aí que nós estamos falando do abuso de direito. É o chamado ilícito objetivo. Então, perceba. A responsabilidade civil, ela perpassa por um descumprimento contratual ou extracontratual. Quando que há o descumprimento extracontratual? Quando há uma lesão, independente de contrato. Essa lesão foi causada por um ilícito subjetivo, que está no artigo 186, por uma ação culposa, dolosa, por negligência, imprudência, imperícia. Exemplo clássico, um acidente de trânsito, ok? Ou então, essa responsabilidade civil extracontratual pode ser provocada por um ilícito objetivo, que é o abuso de direito. E é esse que eu quero falar para vocês. Quando que há a configuração de um abuso de direito previsto no artigo 187? Quando determinada pessoa tem um direito, mas ela extrapola, e ao extrapolar, ela causa dano. Núbia, me dá um exemplo? Perfeitamente. Vamos lá para o direito de família, lá direito das sucessões. É possível alguém deixar um patrimônio para um dos seus filhos em detrimento dos outros? Sim, é possível. Uma parcela chamada de legítima. A legítima é a parcela que é disponível. Então vamos imaginar que eu tenha 3 filhos, ok? E eu gosto mais de um dos filhos. E eu quero deixar metade do meu patrimônio só para aquele filho. Eu posso fazer isso? Perfeitamente. Coloco no meu testamento metade do patrimônio para o filho A, meu amado e querido filho, e eles vão dividir entre eles 1/3 da outra metade da herança. Acontece que quando eu quero prestigiar o filho A e falo, eu vou deixar no meu testamento 90% para esse filho, eu estou abusando do meu direito. Perceba que aqui nós vamos ter um dano patrimonial aos outros herdeiros. E quando eu falo de abuso de direito, não é só no âmbito patrimonial. Esse âmbito ele pode ser verificado em outros campos, como na proteção do direito da personalidade. E é aí que entra a palavrinha dano moral. Todas as vezes que a gente fala de dano, dano é prejuízo.
Pode ser um prejuízo material, como no exemplo que eu dei, pode ser um prejuízo moral ou psicológico, que é a violação a um dos direitos da personalidade, previstos lá do artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. Vamos imaginar que uma empresa, ela negative o seu nome indevidamente no SPC. Você concorda que isso é um abuso de direito? Sim, Núbia, porque se é indevidamente, significa que eu nunca comprei, não devia a essa empresa. E ela negativou indevidamente o meu nome. Mas concorda comigo que se houvesse licitude no débito, ela tinha o direito de negativar? Tinha, o direito dela de negativar existe, a partir da constituição de um débito lícito. A partir do momento que o débito é ilícito, há um abuso de direito. Por que eu estou explicando tudo isso aqui? Para te contextualizar nesse informativo. Esse informativo, ele buscou o quê? A questão de configurar a responsabilidade de uma determinada emissora, de um determinado programa jornalístico, televisivo, sobre informações que foram dadas por um entrevistado. Vamos imaginar a seguinte situação. Mariazinha aparece para dar uma entrevista e fala, olha, o Joãozinho matou, o Joãozinho, ele é estelionatário, o Joãozinho isso e aquilo, e começa a atribuir um monte de notícias, crimes, condutas delituosas à figura de Joãozinho. A imprensa vai lá, noticia, coloca foto de Joãozinho, sem permitir que Joãozinho tenha direito à defesa. A companhia, a empresa jornalística simplesmente toma aquele fato ali como verdade, sem apurar os fatos, e noticia aquilo em rede nacional. E aí? Será que Joãozinho, não sendo de fato aquilo, ou mesmo sendo, perceba, a questão da configuração do dano moral, é isso que nós vamos discutir nesse informativo. Bora lá. Tá aí para você, objeto da análise. Publicação de matéria jornalística e direito à indenização por danos morais, recurso extraordinário 1075.412, aí de Pernambuco, que gerou o tema 995, com repercussão geral. Todas as vezes que tiver RG, repercussão geral, significa que houve uma tese fixada. Significa que aquilo ali, se gerou repercussão geral, configurados os requisitos, vai ser sempre dessa maneira. Volta lá. Discussão. Liberdade de imprensa versus censura, configuração por abuso de notícia falsa. Seguindo lá. Fundamentos. A empresa jornalística recorrente não fez as ressalvas devidas quanto à honra do recorrido e não lhe deu a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. A entrevista publicada não examinou o potencial lesivo da informação divulgada, nem empregou os mecanismos razoáveis de aferição da veracidade. Ademais, sequer foi provado nos autos que o entrevistado, responsável pelas alegações que atribuíam ao recorrido, a prática de ato tipificado como crime, havia promovido de fato essa imputação. Ou seja, além da empresa jornalística não apurar, ela não teve cautela em verificar as falas que o entrevistado disse e colocou palavras na fala do entrevistado. 2. Não se pode tolerar a extrapolação no exercício de atividade jornalística, que menospreze direitos da personalidade de outrem, motivo pelo qual, nas circunstâncias acima citadas, é admissível a responsabilização dos culpados. Veja, continuação dos fundamentos. O regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia e, por outro, a possibilidade que os direitos da personalidade se façam respeitar a posteriori por meio de responsabilização civil e penal. Vamos parar aqui para uma observação. Quando a gente fala assim, Núbia, mas a imprensa, ela tem liberdade de expressão. Gente, isso é tão sério. Liberdade de expressão tem que ser com responsabilidade. A minha liberdade de expressão tem que ser com responsabilidade, a sua liberdade de expressão tem que ser com responsabilidade e da imprensa também. Então, quando a gente fala que não haverá censura prévia, mas pode haver uma censura a posteriori, se a empresa jornalística, a imprensa, ela utilizou dessa liberdade de expressão de forma irresponsável, de forma a não atender à função social para o qual ela existe. Toda liberdade de expressão, toda questão de liberdade de imprensa, ela passa pelo binômio liberdade com responsabilidade. Então, liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade.
Liberdade de imprensa, liberdade com responsabilidade. Então, é porque eu sou imprensa, eu posso deixar qualquer pessoa falar qualquer asneira em rede nacional, colocar ali, manchar a imagem de uma pessoa que nunca mais pode ser restabelecido o status quo? Não posso. Então, perceba que a tese que foi fixada é basicamente nesse sentido. Não viola o direito à liberdade de imprensa, previsto aí no artigo 220 da Constituição, a condenação de veículo de comunicação ao pagamento de indenização por dano moral que decorra da publicação de entrevista que veicula informação falsa. Essa medida excepcional é aplicável quando existir intenção deliberada, má-fé ou grave negligência. Significa aqui que nós estamos de um ilícito subjetivo. Ilícito subjetivo. E esse ilícito subjetivo previsto no 186 do Código Civil. Então, perceba que a tese que foi fixada é a seguinte. Tá, haverá liberdade de imprensa com binômio liberdade e responsabilidade. Mas, Núbia, é muito difícil a pessoa, eu controlar a fala de uma pessoa, ela chega lá ao vivo, fala qualquer coisa. Não é assim também, né, gente? Primeiro, que a empresa jornalística ela tem que conferir aquela fonte. Segundo, se a pessoa falou uma asneira completa ali num programa ao vivo, que seja, ela tem o dever de dar o direito de resposta àquela pessoa que foi objeto da acusação. Ou simplesmente fazer considerações àquilo que foi dito pelo entrevistado para tirar a responsabilidade pelos fatos que foram ali narrados. Nesse sentido, a tese fixada aqui. Olha lá. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade. Não posso fazer censura prévia, mas se essa liberdade de imprensa ela feriu direitos à honra, à intimidade, direitos que estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, haverá responsabilização, porque todo dano é passível de responsabilização na ordem civil. Ninguém causará lesão a direito de outrem, seja esse direito palpável ou um direito psicológico, que seja um direito meramente moral, direito de personalidade. Na tese fixada ainda tem um segundo ponto. Olha lá. O segundo ponto é esse aqui. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, veja, toda tese tem requisitos, e os requisitos são cumulativos. Primeiro, à época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação, ou seja, a empresa jornalística tinha que consultar essa fonte, e existiam indícios e ela simplesmente cegou-se e preferiu não fazer só para vender mais notícia. B. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Perceba, então, que aqui esse informativo é muito importante porque ele vai balancear os interesses. A liberdade de imprensa existe. A censura prévia está proibida. Não existe no Brasil. Mas a censura posteriori, ela tem que existir porque eu preciso resguardar interesses de outrem. Interesses ainda que exclusivamente morais. Por quê? Porque quando eu tenho uma liberdade, eu tenho uma responsabilidade. Se eu extrapolo essa responsabilidade por um abuso de direito e esse direito causa dano, eu tenho o dever de ser responsabilizado. Isso é lindo, gente. Isso significa que os princípios aí previstos, seja constitucionalmente, seja na ordem do direito público ou do direito privado, não existe hierarquia entre eles. O que existe é uma adequação principiológica. A liberdade ela não é absoluta. Assim como a censura posteriori, ela não é um fato que vai ser condenado. Então, nós precisamos aqui contrapor e somar os interesses para que possamos, então, resguardar os interesses das outras pessoas. Bacana? Esse foi o episódio aí do Informativo 1121 na nossa série E Essa Tal Jurisprudência. Até o próximo episódio.